A gente segue falando do Estado e principalmente sobre os impactos econômicos que já começam a ser levantados em relação às enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Para falar a respeito deste assunto, falar também do leilão de arroz que foi cancelado, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Antônio da Luz, que participa dessa edição de Agricultura BR no canal do Boi. Antônio, obrigado pela sua participação aqui conosco e eu começo perguntando, a gente teve ali agora a atualização do que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul e os levantamentos têm sido feitos, ainda são muito parciais, mas o que dá já para afirmar em relação aos setores do agronegócio, o que trouxe de impacto que já está sendo observado, que já pode ser sentido. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos, toda a audiência do canal do Boi. Como a reportagem mostra, né, nós ainda estamos com dificuldades, ainda estamos vivendo o problema. Então, ainda estamos suscetíveis a mais perdas, né? Agora, o que nós já vimos, nós fizemos uma conta da perda na mancha, a área de mancha, aquela área que inundou. Nós estimamos em 3 bilhões de reais as perdas que nas regiões que inundaram, né? Só no agro, evidentemente. Nas demais regiões que não inundaram, não significa que nós não tivemos perdas, mas essas ainda estão sendo calculadas, porque veja, nós temos propriedades que estão longe da mancha de inundação, que não choveu 1.800 milímetros em cima, mas choveu 600 na época da colheita. Imagina o que aconteceu com a qualidade do grão. Então, essas perdas ainda estão sendo catalogadas. Nós não temos dúvida que são números bastante significativos. Nós não vamos ter uma perda como aconteceu na estiagem, né? Não tem a menor dúvida disso. A safra será bem maior que a estiagem, até porque do ano passado que nós tivemos estiagem. Até porque nós temos uma situação, quando isso tudo começou, nós já tínhamos boa parte da safra colhida, mas aquilo que ainda não tinha sido colhido, nós temos observado perdas importantes. E aí, Fabiano, para concluir esse ponto, aonde não tinha sido colhido, nós observamos que o percentual que não estava colhido era muito grande. Por exemplo, na região sul do estado, os produtores lá estavam com um percentual muito pequeno de já colhido. Por quê? Porque se plantou tarde. Se plantou tarde porque o produtor não se ligou. Não, não é isso. Plantou tarde porque esses eventos, eles não começaram agora, eles começaram lá na primavera. Nós tivemos uma enchente em setembro e outra em novembro. Isso atrapalhou muito o nosso plantio. Consequentemente, atrasou a colheita. Aí na hora da colheita caem as chuvas. Então, naquela região em particular. Então, nós temos... Está bem manchado o problema. Nós temos região que não... Temos municípios e produtores que não tiveram problema nenhum. E nós temos produtores que perderam tudo. Então, no meio disso tudo, nós estamos observando a realidade da máquina para ter um número definitivo dessas perdas, mas não temos dúvida que não serão pequenas. Muito bem, Antônio. E não dá para falar da produção gaúcha e não lembrar do arroz e todo o imbróglio que a gente viu acontecer no país. Nós trouxemos nas últimas semanas, desde do leilão, quando ele ocorreu, né? Primeiro, a denúncia do deputado estadual aí do Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius, apontando para as empresas que não tinham perfil, não tinham capital social para assumir tal responsabilidade, indícios de cenários que não estavam dentro daquilo que poderia ser esperado de um leilão público, que talvez nem devesse acontecer, e ele acabou combinando também no afastamento, né, no desligamento do secretário de Política Agrícola. Em relação a esse cancelamento, de certo modo, aqui a gente comemorou, não posso dizer que não, as pessoas assistiram e viram, os produtores que a gente tem conversado também. Qual que é o sentimento da Federação da Agricultura em relação ao cancelamento do leilão, mas também a promessa que teve de realizá-lo com critérios mais elaborados? Bom, vocês têm trabalhado esse assunto desde o princípio, nós somos testemunhas, né? Desde antes do cancelamento do leilão, vocês já estavam nos dando espaço para fazer as devidas críticas, afinal de contas, este processo é uma sucessão de atrapalhadas, né? Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo, uma sucessão de atrapalhadas. Agora, é um leilão desnecessário,
um leilão que não faz sentido nenhum, porque veja, em qualquer cenário que a Conab trabalha, qualquer cenário dos dados da Conab, nós terminaremos este ciclo com estoque de arroz maior do que começou. Então, para que vai fazer intervenção? Só para prejudicar os produtores, só para prejudicar a indústria brasileira. Não tem outro objetivo. Tem. Ou para fazer uma política populista, demagógica, eleitoreira no ano eleitoral. Isso também poderia explicar. Ou outros interesses, que eu acredito que não, espero que não. Torço para que não, que seja apenas atrapalhada e politicagem. Mas o governo cancelou. Primeiro ele tinha suspendido, aí veio com outro, aí se cancelou, aí tinha um para quinta-feira passada, cancelou de novo, ou seja, 3 vezes já pode pedir música, né? Agora o governo diz que em 10 dias vai ter um novo edital. Nós lançamos uma nota hoje para a sociedade, porque nós avisamos lá atrás, olha, esses editais aí, ó, eles não têm nenhuma limitação. Se trouxer arroz da Ásia, lá o pessoal usa defensivos que aqui não podem ser usados. Aí o governo disse que era mentira. Aí a gente fez uma nota listando todos os defensivos que são proibidos aqui ou não permitidos aqui e que lá são utilizados. Aí fizemos isso a partir de um parecer de um dos maiores toxicologistas do Brasil. Então, usando dados oficiais, pode ser consultado, ou seja, quem sabe, já que o governo vai fazer um outro edital com novas regras, uma das regras tem que obedecer às regras que nós seguimos aqui, né, para a produção. Tomara que eles estejam atentos a esse ponto. Agora, é lógico que o nosso desejo é que não faça mais leilão nenhum. Esse leilão só bagunçou o mercado de arroz, só gerou estresse para a cadeia, deve ter gerado para o governo, porque caiu o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O ministro está sendo bastante questionado, bastante cobrado, seja pelo setor, seja pela FPA, seja pelo próprio governo, seja pela imprensa, ou seja, acho que já deu o que tinha que dar, né? Acho que uma das grandes virtudes dos homens, sobretudo aqueles que se propõem a serem homens públicos, é quando errar, né? E todos nós somos passíveis de erro, todos nós erramos em algum momento, o correto é a gente baixar a cabeça, refletir e quando levantar, olhar para frente, né? Então, nos parece que esta deveria ser a trajetória do Ministério a partir de agora e não repetir os erros. Eu lembro bem que o presidente da Conab ele não cumpria as exigências do cargo por falta de formação para assumir o cargo. Depois o conselho fez alterações para poder acomodar essa falta de qualificação dele para o exercício daquela função especificamente. E agora nós estamos vendo como é importante o respeito às qualificações para que justamente as pessoas não insistam em coisas que são erradas, que não funcionam porque não tem capacidade, talvez, de compreender porque lhe falta um conhecimento básico sobre o tema e que termina insistindo em pontos para fazer defesas políticas, esquecendo que as questões práticas e técnicas elas são necessárias e importantes também. Certo, Antônio da Luz, você citou os números do arroz elaborados pela Conab. A nossa equipe de produção já correu e trouxe. Nós tivemos a apresentação do levantamento, do nono levantamento da Conab. Não sei se o Antônio está conseguindo ver na tela, mas sim, aqui, pegando aqui o primeiro levantamento, aqui primeiro a gente colocou Rio Grande do Sul, porque entendemos que é onde está a questão, né? Então, o primeiro levantamento de safra, o potencial apresentava 7.739.400 toneladas. Agora, nesse nono levantamento, 7.083.200 toneladas. São 387.700 toneladas a menos em relação ao potencial de safra, né? O sexto levantamento, aliás, em relação ao sexto levantamento, tem ali essa queda de 387.700 toneladas. Vou passar agora, pode passar o mapa do Brasil, então? Fabiano, pode voltar naquele gráfico, por gentileza? Vamos voltar, então. Pode voltar? Pode voltar. Pode comentar, Antônio. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu agora vou ser o entrevistador, vou perguntar para você e para a audiência. Está combinado. Por que nós estamos comparando com o sexto levantamento? Por que nós não estamos comparando o nono levantamento com o ano passado?
Observa que o mesmo no nono levantamento, que paulatinamente está sendo reduzida essa estimativa, ainda assim está superior à produção do ano passado. Se ano passado não faltou arroz, por que agora vai faltar? Pode estourar na tela então, para o público enxergar. São as duas colunas em cor diferente. A primeira, 22, 23, mais escura, 6.934.400. Nono levantamento, já tem aqui a consideração de perdas, 7.830.200 toneladas entre uma e outra, né? Temos aqui uma diferença de 70 mil, mais 80, quase 160 mil toneladas, é isso, né, Antônio? Acima do que foi colhido no Rio Grande do Sul na última safra. Aí a perda ali, 387.700 toneladas, a Conab fez questão de frisar isso, só passa agora para o mapa do Brasil, para a gente ver a produção toda nacional. Agora sim nós temos o mapa brasileiro, aqui considerando o Rio Grande do Sul junto, evidentemente, e nós temos aqui, pegando esse critério, ali a Conab, em relação ao primeiro levantamento, tem uma perda de 411.200 toneladas. Entretanto, mais uma vez, safra 22-23 é o nono levantamento, a safra brasileira fica maior, Antônio. Então, assim, os dados oficiais da própria instituição que tem realizado ou proposto o leilão de arroz, está dizendo, de uma maneira muito clara, que tem arroz no Brasil, inclusive em volume maior do que na última safra. Como que esse dado, porque fica de uma certa maneira, é uma antítese sobre si mesmo, né, quando a Conab propõe fazer o leilão. Mas como que esses dados podem ser utilizados para barrar uma nova tentativa de certame? Esses dados nós temos utilizado eles porque não é de hoje que a Conab, os dados da própria Conab apontam que os editais da própria Conab estão errados. Assim como a defesa que eles fizeram na justiça contra a ação da CNA e também contra a ação dos 3 deputados, que o Marcel Van Hatten, o Felipe Camozzato e o Lucas Redeker, que entraram na justiça, e a Farsul entrou com a amicus curiae. As defesas foram as mesmas. Ah, não, mas é que eles diminuíram a área plantada, e aí pode gerar desabastecimento. Sim, mas e o aumento da produtividade? Não houve aumento de produtividade? Por que diminuiu a área plantada? Diminuiu a área plantada porque aumentou a produtividade. Eu não preciso a mesma quantidade de hectares que eu precisava antes. E, além do mais, houve uma queda no consumo por parte dos brasileiros. Então, mas aí bota, mas porque está plantando soja, para exportar, não sei. Mas a gente está observando um uso inadequado das informações. Do mesmo modo que a gente pergunta por que está comparando ali com o quarto levantamento, e aí para o Brasil compara com o primeiro. Ou seja, fica muito claro que a Conab, a análise, né, fica escolhendo dados. Do mesmo modo que no quadro de suprimentos, no quadro de oferta e demanda, em qualquer cenário, nós terminamos o ano com mais arroz do que começou. E aí ainda vai trazer mais arroz para aumentar mais os estoques ainda e os preços despencarem para o produtor? Que isso? Para que isso? Qual é a intenção disso? Aí, então, nós temos visto claramente uma escolha dos números. O governo está escolhendo o número. E não é assim que se faz análise, não é assim que se toma decisões. Está se politizando um processo que não tem nenhum sentido. Se nós utilizarmos só dados da Conab, fica claro que não precisa importar arroz. Então, para que a Conab insiste com importação de arroz?